Num Brasil ideal, nenhum passageiro de ônibus, metrô e trem urbano pagaria tarifa. O transporte seria gratuito para todos. Nesse Brasil ideal, as empresas de transporte não teriam lucro e o poder público bancaria o custo das passagens e do investimento. Talvez, nesse país, também não houvesse inflação, nem o preço do combustível estivesse sujeito ao preço internacional. E as cidades não tivessem tantas demandas. Ideais são a própria razão de ser dos movimentos sociais que buscam um bem coletivo a ser atingido mais adiante depois do convencimento da maioria e dos poderosos. Porém, a que custo? A que preço? Na tensa vida da metrópole, já alarmada com a violência cotidiana, o trânsito, o despreparo policial, as desigualdades, qual é o limite da expressão de manifestações que deixam rastros de agressividade, depredação e medo por onde passam? O que mudou na tática dos movimentos de massa que em outras gerações conquistaram a anistia, as diretas, o impeachment, reunindo muito mais gente e com efeitos bem mais amplos? Seria a partidarização dos movimentos? A falta de mecanismos mais eficientes de negociação? Quantos e quem são os radicais que estão pegando carona no movimento por tarifas de transporte sem aumento ou tarifa zero? Em artigo publicado na Folha de São Paulo, nesta quinta-feira, militantes dizem que o movimento pela revogação do reajuste se transformou em revolta popular por causa do impacto que teve no bolso. Por isso, eles admitem, abre aspas, as manifestações extrapolaram os limites do próprio movimento. Fecha aspas. Para falar dessas manifestações, recebemos Fernando Luiz Schiller, cientista político, diretor do IBMEC do Rio de Janeiro, e Lúcio Flávio de Almeida, coordenador do Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais da PUC de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. No final desse dia tenso em São Paulo e agora no Rio de Janeiro à noite também. E eu começo perguntando se vocês concordam com isso que o próprio movimento está dizendo, que ele cresceu, ele extrapolou e ele virou uma revolta popular, digamos, difusa. Vocês concordam com isso ou nós estamos numa fase anterior a isso? O que vocês acham? Olha, Mônica, casualmente ontem no Fronteiras do Pensamento nós recebemos o Manuel Castells, que é um dos grandes sociólogos contemporâneos, que exatamente trata do impacto da tecnologia, das redes sociais, nos movimentos sociais globais, que tem objetos difusos, não é? Você tem desde a Primavera Árabe até o Occupy Nova York e assim por diante no mundo inteiro, que são basicamente, primeiro, são muito marginais em relação ao sistema político tradicional. Aqui no Brasil isso é acentuado pelo fato de que o grande partido de esquerda brasileiro, que é o PT, está no governo. Então, boa parte dos movimentos sociais brasileiros atrelados, como a UNE, por exemplo, nós somos estudantes, hoje é quase uma subsidiária do governo, não faz movimentos sociais. Você não tem a CUT, por exemplo, liderando este movimento. Você tem uma central sindical muito pequena, ligada a partidos de extrema esquerda que são marginais no sistema político, como o PSOL, o PSTU, o PCO, pequenos partidos de esquerda. Então, primeiro isso, são movimentos marginais do sistema político tradicional, das instituições tradicionais que fazem a política, assim, a grande política do país. Segundo, tem o impacto da internet. A internet baixou o custo da mobilização. Quer dizer, antes você tinha que fazer um panfleto, tinha que ter partidos, organizações... De pessoas para ir nos lugares. Para mobilizar as pessoas. Quer dizer, hoje você faz a mobilização em rede, é muito fácil, é quase como um flash mob. Você convoca milhares de pessoas instantaneamente pelas redes sociais e você consegue reunir 5, 6 mil pessoas. Aí você confronta a lei, gera a situação que se viu. O Brasil entrou, de alguma maneira, no roteiro dessas manifestações desordenadas. E mais agressivas, mais agressivas Você globais. concorda, Flávio? Concordo quase totalmente, quer dizer, acho que, de fato, a referência é muito boa, quer dizer, não é um caso só brasileiro, isso é um processo mundial, né? O que até nos tranquiliza um pouco, né? Porque, às vezes, a gente, lendo o que sai na imprensa, tem a impressão de que é um bando de bárbaros se revoltando contra qualquer coisa, né? E, na verdade, é uma onda de movimentos que pega a Europa, pega o mundo árabe, pega os Estados Unidos e agora chegou ao Brasil. Mas o fato de que, digamos, que os objetivos são difusos, ele perde eficácia? Porque, na verdade... Não necessariamente no caso do Brasil, não necessariamente no caso mais complicado, que é o da Grécia, da Espanha, né?
O que eu gostaria de chamar a atenção, de destacar, é que, no caso do Brasil, não há qualquer coisa parecida, a meu ver, com uma revolta popular. É o 1%, digamos, aqui, né? Eu não concordo, eu acho que esse movimento, comparando a movimentos do mesmo tipo, sem o dispositivo da internet, que houve no Brasil desde a República Velha, né? Por questão de transporte coletivo, essa coisa todinha, é um movimento muito pacífico, muito criativo. Tem um caráter simbólico muito grande, se organizam de maneira, pela primeira vez, digamos, num confronto com o governo, né? Chegou a internet, chegou o Facebook, etc. Então, né? E tem usado com muita criatividade. Agora, o que me preocupa é exatamente essa situação de marginalidade em relação ao sistema político. Ou seja, se são marginais, ou alguma coisa está errada com eles, ou alguma coisa está errada com o sistema político. Como isso acontece Qual é a sua nos Estados aposta? Unidos, se eles alegarem que são os 99%, e apenas 1% é representado, como o pessoal do Occupy nos Estados Unidos, né? Ou na Espanha, os indignados, nós temos talvez uma certa fadiga das instituições democráticas, né? E isso merece uma reflexão política, né? O meu receio Mas é que essa é justamente seja... uma das queixas do movimento, de dizer, o PT sempre foi o partido que mobilizou essas aspirações, que procurou a negociação e agora é o partido antagonista, né? Parece que tem um vazio aí nessa coisa também, né? Agora, tem vários paradoxos nisso, é muito difícil você... Primeiro tem um tom ideológico, isto que não é um problema, mas... Preciso constatar, hoje um artigo na Folha de São Paulo, dos líderes do movimento, primeiro mostra que é um movimento liderado pela classe média universitária, né? Quem assina o documento é um jornalista, um músico, 2 estudantes, se não me engano, da USP, de História e de Direito. Não é? Quer dizer, não é um movimento dos trabalhadores, usuários do transporte coletivo, é um movimento, né, de partidos radicalizados, não é? Que lideram isso, que evidentemente se extrapola muito em função das redes sociais e assim por diante. Não é? Primeiro. Segundo, é um movimento que não tem uma tecnicidade, não apresenta uma alternativa para a política pública. Hoje a gente vê pelos jornais que você subsidiar a tarifa zero na cidade de São Paulo custaria 6 bilhões de reais, 14% do orçamento da prefeitura. Não é? Então, isso significa eliminar uma série de investimentos. Quer dizer, não se discute se isso é viável, se isso é tecnicamente correto. O Brasil tem um sistema de subsídios com, né, o passe, o cartão, né, o Vale Transporte, tem a tarifa para o idoso, isenção, tem meia para o estudante. O sistema tem isenções focalizadas. Então, isso é uma situação complicada que não é feita. O movimento, mais complementos que a própria prefeitura faz ao transporte diretamente. A campanha, o movimento, etc., ele simplifica isso. Ele diz, olha, tarifa zero para todo mundo, os ricos são ruins, os pobres são corretos, os empresários são ruins, nós somos os bons, a sociedade, os pequenos contra os grandes, né, os de baixo contra os de cima. A clássica simplificação da ideologia, que é ruim para o debate democrático, na minha opinião, é ruim para... Você não acha que quando não é também simplificação, considerar este movimento como levado por vândalos? Eu acho que a simplificação maior da parte daqueles que reprimem o movimento. Mas o que você acha? Esse vandalismo é uma franja do movimento? Mas eu diria que sim. São caronistas que... Os próprios dirigentes do movimento, aos quais eu não atribuo tanta capacidade de mobilização, porque eles estão aí há mais tempo, e nunca tanta gente se mobilizou, eles afirmam que não os interessa qualquer forma de violência. Agora, tem um problema aí, na medida em que esse movimento cresce, uma coisa é você trabalhar com 500 pessoas que você conhece, etc. E tal. Se o movimento cresce, é claro que ele se diversifica. E nós padecemos... Escapa ao controle, né? Sim, até porque nós não temos uma cultura, há muito tempo, de ação coletiva. Nós vivemos décadas com nossos jovens aprendendo a tentar resolver pessoalmente problemas que são sociais, né? Agora, de repente, eu acho que é um ponto positivo, ações coletivas que colocam em pauta questões como transporte coletivo de boa qualidade. É um dado de realidade que o preço é elevado. É um dado de realidade que a opção rodoviária no Brasil ela está à beira do colapso. Isso não é coisa do Alckmin, já não nem do ultrapassamos Haddad, esse né? ponto. Né? Isso vem dos anos JK, né? É mais de meio século de uma opção catastrófica que só não vê quem não quer. Isso não é ideológico.
é tão ideológico como, menos ideológico do que falar que são vândalos. Pelo contrário, eles estão colocando na pauta política questões candentes e questões profundas, questões que não são de curto prazo. Não são de curto prazo. Eu acho, primeiro, que é lamentável que o sistema político não tenha, digamos, canais de veiculação das demandas que se colocam agora. Não, eu acho que problemas existem em qualquer... E primeiro, isso não é um privilégio do primeiro mundo ou do terceiro mundo. Isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Chile recentemente. Eu acho ótimo você falar isso, porque cria aquela... Está criando a impressão que é só no Brasil, isso que é não é muito grave. Um problema de incivilidade política, de deseducação política. Vandalismo. Isso, sociedades que têm um alto índice de escolaridade, aconteceu um processo muito parecido. Quer dizer, sociedades autoritárias e democráticas, não é? Elas têm esse tipo de movimento. Então, não há nenhum privilégio nesse sentido, não é nada excepcional. Eu acho que a sociedade precisa saber lidar com esse tema, né? Agora, eu acho que também nós, como sociedade, não devemos tolerar a violência. Né? Então, acho que foram cometidos atos de vandalismo, como eventualmente hoje foram cometidos excessos por parte da polícia. Aliás, até algumas imagens que a gente pode mostrando... Se me permitir, a sociedade precisa... para defender exatamente o direito à manifestação, o direito à liberdade de expressão tão duramente conquistado no Brasil. Tem que aprender a se manifestar. Tem que aprender os limites da lei, do direito, do respeito à propriedade, do respeito ao bem público, do respeito à ordem. Mas, ao mesmo tempo, da maneira que vocês colocaram aqui, que eu achei bem interessante, de que esse é um fenômeno que extrapola o Brasil, é um fenômeno quase global, há protestos e semelhantes em várias partes do mundo, e também, digamos, o tratamento da repressão, da dispersão, do controle de polícia também é bastante parecido. A reação é muito agressiva, despreparada para este tipo de mobilização que surgiu agora. Hoje, durante o movimento, a Polícia Militar chegou a ter momentos de enfrentamento em que a iniciativa, pelos relatos, foi dela, né? Ela que precipitou alguns que acaba criando um caldo faz ferver mais ainda o caldo, gera mais legitimidade para quem eventualmente não tem legitimidade. Isso é um erro de procedimento. A passeata começou tranquila, como a gente viu. Ela começou... não são armadas. E eles diziam, sem violência, sem violência. As pessoas que estavam lá ouviram. E, de repente, o armamento está concentrado de um outro lado. Está do lado da polícia. Eu acho que aí eu não estou vendo jovens com fuzis, metralhadoras. Agora estou vendo policiais pesadamente armados. E houve jornalistas agredidos, que se feriram. E amanhã, provavelmente, o balanço de feridos hoje deve ser bem... De hoje devem ser bem mais alentado. Mônica, então, qual é a análise do outro lado, digamos? Vamos fazer uma análise aqui. Existem regras na cidade de São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro, sou gaúcho, mas vivo muito em São Paulo, para manifestações públicas, não é? Que não impeça por uma Avenida Paulista, não pode fazer a manifestação na Avenida, não pode trancar o trânsito da Avenida Paulista, porque tem hospitais, tem 7 hospitais importantes, precisa ter liberdade de acesso. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco assim de coragem para dizer que a lei precisa ser respeitada, o direito precisa ser respeitado, para que a democracia valha para todos. Né? Então, a manifestação é óbvio que ela é legítima, pode ser feita nos locais adequados, da maneira adequada, pode ser, inclusive, comunicada por isso. A entrevista hoje na Folha de São Paulo do policial esse que acabou recebendo a pedrada ontem é muito ilustrativo. Ele diz, olha, os policiais estão ali para, inclusive, dar cobertura a uma passeata, a uma manifestação, quando isto for combinado, quando isto for acertado. Quer dizer, Mas a polícia não pode ser, digamos, a primeira a perder o controle, porque ela vai agravar e vai acirrar mais ainda o movimento, que em vez de terminar amanhã, pode durar mais dias. A polícia fica numa situação difícil. Eu lamento quem vai armado, como essa polícia aparece aqui, não vai exatamente para proteger aquele nesse caso, a situação ela foi para uma operação militar. Tem uma polícia militar, eu não sei o que uma polícia militar vai fazer em um local como esse, eu nem sei porque existe polícia militar no Brasil. Em vários países não existe. Essa disputa sobre se os movimentos devem ocupar o centro ou a periferia, ela se dá em todas as grandes capitais do mundo. Em Paris também, a polícia tenta jogar para a periferia da cidade, e é claro que os movimentos tentam ocupar o centro da cidade. Inclusive, interrompem o transporte coletivo. Né? Quantas vezes em Paris, qualquer brasileiro que vai lá, deixa de pegar o metrô em determinado horário, o clichê já aparece, o metrô não está funcionando devido ao movimento social.
A expressão é exatamente esta, de pai para filho, desde há muito tempo. Né? Agora, que parece que... lá é que o metrô é uma rede formidável e as pessoas podem passar por baixo sem nem ver a manifestação. Eis um ponto fundamental, quer dizer, veja, este movimento coloca em xeque a política de transporte urbano do Brasil. E, particularmente, São Paulo é caro, é ineficaz, não tem metrô, 3 aeroportos sem rede de metrô, trem de superfície, congestionamento, com ou sem manifestação coletiva, é um problema chegar aos hospitais perto da Paulista. Quer dizer, isso implica uma discussão de longo prazo, como você está dizendo, que passa por uma política, inclusive, de transporte coletivo, que é a única saída para o congestionamento urbano. Uma grande filósofa contemporânea chamada Hannah Arendt, falava, tem um livro clássico dela chamado A Revolução. Fazer a revolução muitas vezes é fácil, você fazer uma grande manifestação, parar o centro de São Paulo, criar uma espetacularidade da violência. Agora, propor políticas públicas, ou seja, passar a construção de um novo modelo, propor uma alternativa que seja, por exemplo, que diga, bom, como é que a gente vai arrumar 6 bilhões de reais? Como é que a gente vai focalizar políticas públicas? Como é que vai se reordenar o sistema de tráfego? O governo federal, por exemplo, ele incentiva a compra de automóveis, baixa o preço do automóvel. Sim, mas reduz exatamente. As ruas, né, estão congestionadas, o país apostou no modelo viável. Reduzir já é exatamente está em colapso. Quer dizer, eu concordo inteiramente com o professor quando ele diz a estrutura do sistema viário brasileiro, urbanístico, é completamente falível. Sim. E o governo insiste em financiar os governos. E o governo da prefeitura também. Não só esse governo, né? Não só esse governo. Não só esse governo. Isso é uma opção de Estado. O Estado brasileiro desativou as ferrovias, o Estado brasileiro desmontou o sistema de bondes, o Estado brasileiro jogou tudo na opção automobilística. E essa manifestação pôs a questão da mobilidade urbana, não apenas do custo, mas também na discussão. Por outro lado, o prefeito Haddad se recolheu, quer dizer, fez declarações ambíguas, dizendo, no final das contas, que não vai negociar. Esse ponto é fundamental. Eu gostaria de tocar nisso, porque, veja, primeiro que, a meu ver, não existe uma revolução, quer dizer, a Hannah Arendt, digamos, entre aspas também, né? Com todas as aspas, né? Nem uma revolta popular. Né? Segundo, existem problemas reais, né, que dão embasamento a este movimento por todos os lados. Poluição, inviabilidade da solução automobilística, gastos com saúde, estão alegando prejuízo. É tensa e dá custos, inclusive. Né? E quando falo em 100 mil reais de vandalismo, eu fico pensando qual é o prejuízo de um congestionamento diário da cidade de São Paulo, em termos de vidas humanas, em termos de poluição. Agora, no Rio Grande do Sul, esse movimento foi vitorioso, em outras cidades também, né? Foi vitorioso lá. Agora, primeiro, 2 considerações. Primeiro, eu não acho que, pelo fato de que existam problemas sociais, aqui eu permito estar discordado do professor. Bom, mas ele existe, né? Vamos chegar lá. Quer dizer, não é uma ideologia que, de repente, criou um problema. As soluções que são propostas, o discurso que depois queria ver as soluções. Ele é bastante ideológico, na minha visão. Quer dizer, só ler o artigo que você considera ideológico? A defesa, por exemplo, a crítica do lucro. A crítica do lucro, quer dizer, a ideia de que o transporte público deve ser administrado pelo Estado. O Estado se mostra... Então, mas defender o lucro acima do bem-estar, o Estado é extremamente ineficiente para administrar o sistema educacional público gratuito, extremamente ineficiente para administrar o sistema de saúde público gratuito. Agora, por que ele seria eficiente para administrar um sistema viário público gratuito? O sistema de saúde é um discurso ideológico. Na minha opinião, é um discurso ideológico. O ponto central é o seguinte, que há problemas de toda a sorte na nossa sociedade, na vida urbana, etc. Agora, que as soluções serão apresentadas desta maneira, me parece um equívoco. Agora, na medida em que esta maneira é a maneira que está colocada no cenário paulista, no cenário carioca e em vários outros lugares onde as manifestações estão acontecendo, o que vocês acham que acontece daqui para frente? Quer dizer, governos cederão, governos apostarão no acirramento do movimento e o movimento cresce mais ainda a partir disso? Qual é a eficiência e a eficácia dos tratamentos possíveis agora diante dessa situação? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Para onde vai esse movimento que paralisa as cidades, particularmente São Paulo? O que deve se esperar do outro lado, dos antagonistas do movimento, que são os governos, o governo do Estado, o governo municipal? O que vocês acham que acontece daqui para frente? Olha,
talvez nem eles saibam e tenham sido pego de surpresa, porque o que me preocupa é a falta de criatividade dos governantes, somente aqui em São Paulo, capital e estado, porque eles não propuseram nada além da violência. Aliás, o governo federal também, com o ministro Eduardo Cardoso, né, na linha colocar a Polícia Federal para investigar. O outro não vai admitir vandalismo, e o outro não negocia enquanto o movimento não parar. Isso, para mim, mostra, em primeiro lugar, que esse pessoal não tinha um plano consistente para enfrentar as questões que se apresentam pelo movimento, né? E eu acho que quem não tem plano, a primeira coisa é ter um pouco de humildade, tentar entender a situação, tentar, digamos, relaxar a tensão, que é muito grande. Não existe, insisto, um clima de revolta popular em São Paulo, nem no Brasil. Não são vândalos, esses estudantes são muito... alguns eu conheço, porque pesquiso. Prenderam um jornalista que foi aluno meu, aluno brilhante, jornalista brilhante também. Nenhum deles tem... O jornalista da Carta Capital que estava com vinagre. Não faz o gênero de vândalo. Ele tentou se proteger. Câmera fotográfica não é uma arma, não pode ser numa democracia. Né? Então, acho que o que eu aguardo que ocorra é algum tipo de política de longo prazo, mas que acene para a perspectiva concreta agora. Ou seja, como é que quem promete o bilhete único mensal não usa isso para negociar agora com o movimento? Escuta, puxa o prazo para cá. Foi dito uma última frase, pode ser? Não, recursos, né? Mais de 40% do que o Estado brasileiro arrecada vai para pagamento da rolagem da dívida pública. É muito complicado falar que não há recursos para subsidiar melhor um transporte público de melhor qualidade. Eu acho que o problema estrutural existe, né? Mas eu queria aqui reafirmar algumas posições. Sim. Em primeiro lugar, haverá negociação. Esse tema foi colocado na pauta, não há como escapar desse tema, né? De repensar o sistema viário, né? Repensar a tarifa, etc. Isso vai ter que ser discutido. Talvez não nesse momento. O momento agora é da emoção, é do conflito, é do choque, né? De lamber um pouco as feridas e assim por diante. Primeiro, então, haverá. Né? Agora, a sociedade brasileira, me parece, ela precisa tomar uma posição sobre métodos, as maneiras do procedimento político. Né? Me parece que, em nome da defesa exatamente da liberdade, do direito de manifestação, a sociedade massivamente não deve tolerar, né? Que não é um movimento, eu também concordo com o professor, não dá para chamar de vândalo, etc., mas o vandalismo. Quer dizer, você pega as cenas, você vê lá a destruição de 80 e tantos ônibus, você vê o apedrejamento, você vê o coquetel molotov, você pode ter, inclusive, excessos do ponto de vista da polícia, que também devem ser criticados, investigados, avaliados, punidos. Com certeza. Né? Agora, eu acho que a sociedade brasileira não pode aceitar que o Estado de Direito no Brasil, tão duramente conquistado, né, na redemocratização e assim por diante, seja desrespeitado, vilipendiado, jogado na sarjeta, né, em função de, vamos dizer assim, de movimentos que eventualmente têm causas justas, corretas, como bem colocou o professor, quer dizer, esse é um tema explosivo no Brasil, do ambiente urbano, etc., da qualidade do transporte público, assim por diante, né, e que acabam se perdendo numa disputa que vai levar para um lado negativo, né, etc. Então, a mim parece que haverá negociação. Acho que nessas condições os governos não devem recuar, na minha visão. Devem discutir, conversar, mas não recuar. Porque senão eles consagram um método de fazer política que não é democrático, que não é adequado, que é um pequeno grupo de pessoas, 5.000 pessoas, é um pequeníssimo número de pessoas, grupo de pessoas numa cidade como São Paulo, né? Que paralisam o trânsito de São Paulo, que causam uma violência brutal e que mudam a pauta política, que tensionam a política a um extremo que faz o governo recuar. Posso falar uma frase? As instituições uma frase, porque nosso tempo acabou, infelizmente. Não é uma questão policial, é uma questão de relação entre movimento social e democracia. Eu também não acho que nós estejamos diante de um movimento social. A democracia brasileira, sim. Esse movimento social. Esse movimento é uma manifestação. Eu precisaria ter mais meia hora e eu adoraria ter, porque acho que apenas como a gente começou a arranhar a superfície desse... democracia. Eu concordo inteiramente. A democracia exige limites e exige igualdade de procedimentos para todas as pessoas. A polícia, os manifestantes, para inclusive salvaguardar o direito à manifestação, legítima manifestação. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada. Mas eu que agradeço. Muito obrigada a você também, que acompanhou, entre aspas, até aqui. A gente volta na terça-feira. Até lá.